Muito bem, senhoras e senhores. Nosso próximo tema, então, tecnologia para todo o clima, sinalização viária e segurança. Rapidamente preparando aqui o nosso palco. E obrigado mais uma vez aos palestrantes. Já quero convidar o presidente dessa mesa, José Luiz Fusaro Rodrigues, do DR São Paulo, e o secretário Jefferson Guerra, por favor. Cadê eu? Aqui, né? Tá legal, então. Muito bem, já estão chegando aqui. O presidente dessa mesa, José Luiz Fusaro Rodrigues, e o secretário da mesa, Jefferson Guerra, por favor. Palestrante, já quero convidar aqui Michel Ângeles Miquelin, por favor. Também o palestrante Leonardo Tazinafo, da 3M do Brasil. Podemos iniciar? Tudo bem com vocês? O som tá bom? Ótimo. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço a presença. E, como já anunciado, temos aqui o Michel Miquelin, Leonardo Tazinafo, que são os nossos palestrantes de hoje. O Michel Miquelin é um engenheiro especialista de aplicação da visão de segurança de tráfego da 3M do Brasil, formado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e MBA em Gestão Empreendedora de Negócios, e atua há 15 anos no setor de infraestrutura, desenvolvimento e atividades relacionadas a assuntos de soluções inovadoras. O Leonardo Tazinafo, também da empresa 3M do Brasil. Ele é formado em Engenharia Industrial Mecânica, possui MBA em Gestão e Engenharia de Produtos e Serviços pela Escola Politécnica da USP e pós-MBA em Gerenciamento Avançado de Produtos pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou suas atividades na empresa 3M como engenheiro da área de produtos para segurança viária. E nessa mesma época, em 2007, iniciou suas atividades na ABNT, onde coordenou diversos grupos de trabalho. Agradeço também o nosso secretário Jefferson, que está aqui nos ajudando na tarde de hoje. Sem mais delongas, eu queria passar a palavra aos nossos palestrantes. Quem será o primeiro? Ok. Tchau. Prazer. Pessoal, boa tarde. O tema da nossa palestra é segurança viária. E, de maneira muito curiosa, eu gostaria de lembrar vocês que, no fim das contas, há 100 anos, um presidente do Brasil chamado Washington Luiz falou que governar era construir estradas. E nós entendemos exatamente o porquê ele falou esta frase, porque realmente a construção de estradas nos traz desenvolvimento, nos traz criação de riqueza. Porém, quando você constrói estradas, você também aumenta o fluxo de veículos e você também aumenta o número de mortes no trânsito. E o perfil da plateia corrobora de maneira bastante incisiva com a mensagem que eu gostaria de passar aqui. É muita gente preocupada em construir a estrada e pouca gente, mais com qualidade, preocupada em tornar aquela estrada segura, aquela rodovia segura. Tá? Muita gente pensando em aumentar o número de quilômetros lineares de rodovias, e pouca gente preocupada com a mortalidade que nós temos nessas rodovias. Então, eu gostaria de iniciar perguntando por que
segurança viária deve ser um tema relevante. Por que segurança viária deveria ter 2 ou 3 salas dessa, cheias de gente interessadas nesse assunto? Pessoal, todos os anos, infelizmente, nós temos no mundo mais de 1.300.000 pessoas que perdem a vida vítimas de sinistro de trânsito. Nós temos uma estimativa que varia aí de 35 milhões a 50 milhões de pessoas que são feridas em problemas, em sinistros relacionados aí ao transporte. E isso consome, pessoal, de acordo com as pesquisas, aproximadamente 3% do PIB, que é a somatória de todas as riquezas que nós produzimos no mundo. É um número gigante. Nas Américas, nós temos aí aproximadamente 155 mil mortos todos os anos, sendo que o sinistro de trânsito é a principal causa mortes em adultos jovens, adolescentes e crianças. Só para que vocês tenham uma noção do tamanho do problema que nós enfrentamos com os sinistros de trânsito, aproximadamente 3.000 pessoas perderam a vida com os ataques terríveis terroristas lá do 11 de setembro. E o acidente de trânsito, ou o sinistro, como é a nomenclatura atual, pessoal, faz com que nós tenhamos o equivalente a 50 tragédias das Torres Gêmeas todos os anos, nas Américas, tá? O resumo dessa ópera, pessoal, é que nós temos uma tremenda tragédia econômica, nós temos uma tremenda tragédia humana, e infelizmente não se dá a devida atenção a esse problema. Uma prova disso é a diferença de plateia quando se vai falar de pavimento, de asfalto, para a plateia que vai falar sobre como fazer com que essa rodovia seja mais segura. Nós sabemos que as principais causas estão relacionadas ao comportamento inseguro, as principais causas dos sinistros. Nós sabemos que também veículos inseguros contribuem com essa tragédia e também conhecemos que a infraestrutura insegura contribui muito para que o comportamento não seja adequado dos nossos motoristas, dos nossos pedestres, e também, tecnicamente, a infraestrutura, quando não é adequada, a geometria da via, a sinalização, os dispositivos de contenção e todas as ferramentas que nós temos disponíveis para aumentar a segurança de trânsito, isso também, no final das contas, influencia e é um dos tripés aí, uma das pernas do tripé que faz com que essa realidade infeliz aconteça. E nós, rodoviários, profissionais que temos algum tipo de influência em como vão ser geridas as rodovias, como nós podemos contribuir para melhorar esse cenário? Esse é um conceito muito interessante, que é o conceito que contrapõe perigo a risco. Tá? O perigo, pessoal, é uma característica inerente de uma situação ou de um ser. Então, tubarão. Tubarão é um animal perigoso. Por que ele é perigoso? Porque ele tem dente, boca grande e um apetite voraz. Tubarão é perigoso. Porém, se nós tivermos que entrar em contato com esse animal, distraído, sem equipamentos de proteção, sem treinamentos, o resultado é muito diferente do que nessa outra situação em que houve um preparo. Houve treinamento, provavelmente, houve a infraestrutura adequada. Então, embora o perigo de ser devorado seja o mesmo nas duas situações, nós temos um risco muito diferente nas duas situações. E o nosso papel é, através da ciência, da tecnologia, das boas práticas, nós tornarmos o risco nas rodovias menor.
Nós tornarmos a mortalidade, os índices de mortos, de feridos, menores com o uso de ferramentas, com o uso de tecnologia que nos permita reduzir o risco nas rodovias. E nós sabemos que a mortalidade durante a noite é muito maior do que durante o dia, por um simples fato. Essa é a diferença de dirigir durante o dia e durante a noite. O campo de visão à noite é muito reduzido. Todos nós temos experiência cotidiana e todos nós entendemos o que significa isso. E eu gostaria de mostrar um padrão, pessoal, para vocês, que é muito comum. É um padrão comum a todos os estados, a todas as regiões do Brasil, em todos os países, em todas as épocas. Tá? Esses são dados do DENIT, rodovias federais, relacionados a sinistros de trânsito no ano de 2011. Os dados estão, obviamente, obsoletos, mas eu quero mostrar o padrão para vocês. Tá? O que importa aqui é o padrão e não o ano. E que padrão é esse que eu estou falando? Do número total de sinistros, de acidentes, quando nós categorizamos o período do dia em que eles acontecem, nós temos que a maior parte acontece durante o dia. Aqui é amanhecer, pleno dia, anoitecer e noite. Tá? Esses são dados para a região sul. Quando nós fazemos uma segunda estratificação, uma segunda categorização, e nós olhamos apenas para os dados de acidentes sem vítimas, nós vemos que a barrinha aqui do pleno dia cresce ainda mais. Então aqui acidentes ou sinistros sem vítimas. Com feridos, a barrinha do pleno dia já cai um pouco e a da noite já sobe, e com mortos o padrão se inverte. Nós temos a maior parte dos acidentes fatais acontecendo no período noturno. E o equivalente à Senatran americana postou recentemente isso daqui, corroborando com os nossos dados. Apesar de apenas 25% das milhas serem viajadas durante a noite, nós temos que 50% das mortes ocorrem durante a noite. E é por isso que durante a noite nós precisamos de uma condição de sinalização especial. Nós precisamos atender o que pede o Código de Trânsito Brasileiro. O seu artigo 80, parágrafo 1º, que diz que a sinalização deverá ser colocada em posição e condição que a torne perfeitamente visível e legível durante o dia e durante a noite. Com tudo isso, pessoal, nós concluímos que à noite nós temos uma situação adversa. À noite a fatalidade é maior. E isso pode piorar quando nós temos uma precipitação. Isso pode piorar quando nós temos chuva. Por quê? Além de nós reduzirmos o coeficiente de atrito entre os pneus e o pavimento, nós temos uma redução na visibilidade geral e, inclusive, na visibilidade da sinalização. Então, à noite, no período mais necessário, onde a taxa de mortalidade é maior, nós temos muitas vezes a sinalização horizontal sendo invisível, estando ali invisível. E é por isso que eu vou passar agora o microfone para o meu colega, o Leonardo Tazinaf, e ele vai falar a respeito de uma solução tecnológica que vai ajudar a visibilidade da sinalização horizontal em uma dupla situação crítica, vamos assim dizer, à noite e sob chuva. Passo a palavra agora para o Leonardo. Obrigado, Michel. Valeu. Como que funciona aqui? Legal, pessoal, boa tarde. Então, pegando o gancho do Michel aí, nós vamos falar dessa tecnologia que a gente está divulgando, que a gente está bastante empenhado em trazer para vocês, que é realmente uma solução muito interessante que resolve diversos problemas relacionados à visibilidade noturna em trechos críticos. Basicamente, fazendo uma explicação prévia, é nada mais, nada menos que uma esfera, vamos dizer assim, para ser aspergida sobre a sinalização, só que a gente não chama ela de esfera porque ela não é uma esfera, é um elemento cerâmico. Porque vocês vão ver, tem fotos ampliadas, que ela é um conjunto de esferas. Então, legal.
Todo mundo sabe que na sinalização... Tem laser aqui? Tem aqui, legal. Na sinalização horizontal, né, nós temos os elementos retrorefletores, que fazem com que a luz retorne para os olhos dos usuários. Isso funciona muito bem, desde que esteja um clima totalmente favorável, né, sem o interveniente da água sobre a sinalização. Essa sinalização funciona através do fenômeno chamado refração, que é nada mais, nada menos que transforma as esferas de vidro aspergidas sobre essa sinalização em lentes, né? Lentes retrorefletoras, que fazem com que a luz mude o seu caminho, porque ela está mudando de meio. E mudando de meio, ela muda a sua refração, o seu ângulo de refração. Então, eu tenho índices de refração diferentes. O ar e o vidro. São índices de refração diferentes. Assim como o ar e a água. Também são índices de refração diferentes. E o mais coincidente, o mais limitante, o mais problemático, é que a água tem o mesmo índice de refração do vidro. E aí é por isso que a sinalização se perde, se apaga durante essa condição climática adversa. Então, na sinalização convencional, eu tenho índices de refração 1.5, né, que convergem a luz, assim como nessa animação, convergem a luz de volta, trabalhando a esfera, trabalhando como uma lente. Posso ter índice de refração 1.5, pode ser índice de refração melhorado 1.9, tudo depende da qualidade da esfera, dos elementos, das esferas que você está aplicando sobre a sinalização. Mas, como eu disse, tudo isso funciona muito bem quando está seco, né? Quando eu tenho uma lâmina d'água sobre essa sinalização, acontece justamente o fenômeno da reflexão especular. Essa reflexão especular faz com que a luz se perca, porque a luz não consegue mais distinguir o que é ar e o que é água e o que é vidro. Ela sai do ar, converge no vidro, converge na água, e não encontra o vidro, porque ambos têm o mesmo índice de refração. E se perde. Aqui a animação fala que ela sai por outro lado, mas na verdade ela causa uma perda ali de retorno, uma perda de luz. A luz é desperdiçada. Para isso, a 3M desenvolveu esse elemento. Como vocês podem ver, um conglomerado de esferinhas, de micro esferas, bem pequenas, agregadas em um núcleo. E esse núcleo faz com que essas esferas estejam dispostas dessa maneira. Então, as esferas de vidro são aplicadas em conjunto com o elemento cerâmico durante a aspersão. Isso faz a tecnologia todo clima. Por que todo clima? Porque eu posso ter chuva, o pavimento está molhado. Eu posso ter neblina, o pavimento está molhado. Todas as condições adversas em que eu perco a sinalização horizontal, esse elemento, essa tecnologia retoma essa visibilidade das faixas de sinalização. E nós sabemos aqui que na visibilidade, na direção, na condução, 90% da atenção é dispensada à sinalização horizontal. É isso realmente que te guia. É por isso que a gente tem muito mais sinalização horizontal do que vertical. A vertical, ela te passa informações de extrema importância, de extrema usabilidade para sinalização, para atenção, para segurança. Mas a sinalização horizontal é que te guia em 90% do tempo. Então, ela não pode ser perdida. Ah, Leonardo, mas é por isso que tem a taxa. Esse produto não serve para nada. Claro, nós temos a taxa. Mas onde esse produto é mais aplicado em sinalização de serra, etc., é onde mais a gente precisa de sinalização. É onde mais se desgasta taxas. Então, esse produto vem com uma complementação. Não vem para substituir, mas vem como uma complementação da sinalização em pontos críticos, ou extremamente críticos, que você precisa manter essa sinalização de qualquer maneira. Certo? Se os usuários precisam ver essa sinalização, a sinalização de um trecho de serra, etc., onde passa muitos caminhões, muitas vezes, que um acidente pode ser muito crítico, muito fatal, com interrupções longas da
da via e com custos de vidas astronômicos. Legal. Então, como eu disse, por esse elemento ter índice de refração 2,4, ele se difere demais do 1,5, da água e do vidro. Então, ele funciona dessa maneira. Ele consegue convergir a luz de qualquer maneira. Porque, como eu disse, ele tem um índice de refração muito diferente. Então, tendo um índice de refração diferente, ele consegue fazer com que a luz se diferencie e encontre o caminho de volta. O índice de refração é muito diferente, é muito elevado. Então, por isso, faz com que a luz seja convergida novamente. Então, aí a mesma foto lá, só que mais ampliada um pouquinho, essa aqui mais ampliada ainda, para vocês verem o porquê que ela se chama elemento, né? A gente não tinha outro nome, mas sim, isso já veio de muito tempo, assim que o produto foi lançado e foi chamado assim no mercado. E aí nós conseguimos, inclusive, fazer a norma BNT. Então, o que a gente espera com esse produto é o seguinte. 3 situações aqui. De dia, sem chuva, situação extremamente favorável, onde você tem noção de profundidade, consegue enxergar a vegetação tranquilamente. Um ambiente noturno, seco, né? Noturno já é um pouco mais complicado, igual o Michel disse. A maioria das mortes acontecem à noite. Mas ainda um clima favorável aqui. Sem chuva, a situação ainda é um pouco favorável. E o ambiente noturno com a pista molhada, onde o bordo direito, branco, foi utilizado o elemento cerâmico. Foi aspergida os elementos cerâmicos na sinalização horizontal, na tinta, sobre a tinta. E no eixo não, foi utilizadas as esferas de vidro convencionais. Então o resultado é esse daqui. Simplesmente o desaparecimento da sinalização, a reflexão especular muito presente, né? Porque a água causa isso, por causa daquele fenômeno que a gente viu. E aqui o bordo ainda se manteve muito presente, muito visível, porque os elementos cerâmicos estão funcionando. As esferas de vidro que estavam aplicadas junto com esse elemento cerâmico, elas desapareceram aqui. Só que é imperceptível, porque enquanto um para de funcionar, o outro volta a funcionar. Um funciona, o outro desliga. Um liga, o outro desliga. É assim que ele funciona. Como eu disse, é BNT 17097, fresquinha, acabou de sair, que trata dos requisitos desses elementos cerâmicos, trazendo testes, etc. Trazendo os métodos ASTM de verificação de retrorefletividade. Nós, que trabalhamos com sinalização horizontal, agora devemos nos acostumar com esses novos métodos de teste, que vão ser muito utilizados a partir de agora. Então, essa norma ela traz 3 métodos de teste. A retrorefletividade a seco, que todo mundo conhece, posiciona o retrorefletômetro, mede a retrorefletividade, faz o relatório. Um método de medição em molhado, de recuperação, onde se joga 3 litros de água, coloca o retrorefletômetro em cima e mede-se a sinalização molhada. E um método sob chuva contínua, um pouco mais complicado, onde se tem um pouquinho uma caixa de luz, uma caixa de água, que a gente fala, caixa de chuva, e é necessário aquele retrorefletômetro que mede numa certa distância. Onde nessa caixa tem uma abertura, existe uma chuva contínua feita por um reservatório dentro dessa caixa e se mede a retrorefletividade em função dessa chuva contínua. Acreditem em mim, esferas de vidro convencional, sinalização convencional, nesses métodos, a retrorefletividade é praticamente 0. Quando se usa o elemento retrorefletor, os elementos cerâmicos, nós temos índices elevados, cerca de 350, 400 milicandelas, mesmo em chuva contínua. Então são índices muito agradáveis para o mercado, muito satisfatórios para uma sinalização
horizontal. Legal. O que mais nós temos aqui? Um case muito interessante que eu trouxe aqui foi uma sinalização que a gente fez em Curitiba utilizando metilmetacrilato numa espessura de 0,8, cerca de 0,8, 0,7. Utilizando os elementos cerâmicos. Então vocês podem ver que eles são aspergidos na primeira aspersão. Sempre tem que ser dupla aspersão, né, pessoal? Os elementos caem no primeiro bico aqui de aspersão. E logo na sequência são aspergidos as microesferas de vidro convencionais. Esse elemento, pessoal, importante dizer e destacar que o início dele de desenvolvimento foi para países como Europa, Estados Unidos, né? Os países europeus. E ele foi desenvolvido na geometria de 30 metros. Então, por mínimo que a gente aplique esse material sobre a sinalização, ele traz índices de retrorefletividade muito interessantes. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Essa sinalização obteve 1.522 milicandelas. Nós estamos acostumados com sinalização retirando 1.000. 522, 560, 480. Essa é uma sinalização muito boa. Mesmo no seco, essa sinalização obteve 1.522 milicandelas. Por que, Leonardo? Por causa de um segredo. Esse material aqui, os elementos cerâmicos, ele vem misturado. Ele vem já com um pouco de índice de refração 1,9. No mesmo saco, vem ambos misturados. E aí eu vou lá e complemento ainda com uma microesfera de vidro convencional. Então, no seco, ele já dá uma retrorefletividade magnífica. Quando chove, isso abaixa, lógico que abaixa. A água é um complicador. Mas, como eu disse, ainda assim existem elementos retrorefletores de índice de refração 2,4 aqui. Então, esses de 2,4 passam a retrorefletir embaixo da água. E aí eu mantenho a segurança, eu mantenho a visibilidade, eu mantenho a condição ideal para o usuário dirigir, para o usuário conduzir os seus veículos. Certo? Então é assim que ela funciona. Depois de 5 meses já aplicada, essa medição aqui foi dia 28/8, ainda assim, nesse material de metilmetacrilato, nós temos uma excelente retenção. Essa aplicação foi feita em parceria com a Sinasc, nosso parceiro, que está bastante interessado em desenvolvendo esse material, principalmente aqui para o DR. E aí, o resultado foi excelente. Foi uma das melhores aplicações que a gente já realizou. Então, foi muito satisfatório e é um material que promete bastante segurança, promete bastante melhoria de segurança, de visibilidade para os usuários. Eu gosto bastante desse vídeo, sempre procuro passar, que ele é muito interessante. Ele é bastante dinâmico. Então vocês conseguem ver aqui a sinalização convencional, foi feita nos Estados Unidos. E aí aqui está seco. Aqui está molhado. Aqui está molhado. E observem aqui que tem um caminhão-pipa jogando água na sinalização. De repente, ela entra numa sinalização visível. Por quê? Porque aqui foi aplicado os elementos. Nessa sinalização aqui, na sequência, também não. Então, é essa experiência que a gente tem, utilizando os elementos. É esse tipo de visibilidade que a gente tem. Isso é um vídeo real. Já temos diversos outros casos no Brasil que podem ser consultados. O material tem sido bastante satisfatório. Esse mesmo... Estou com tempo aí? Tá? 20 minutos, legal. Vai sobrar um tempinho ainda para perguntas. Essa mesma tecnologia é aplicada no nosso laminado elastoplástico, que também tem despertado muito interesse no mercado.
Muito interesse. Por quê? Porque é um material de extrema durabilidade. Mas ele não é um material... eu vou mudar. Ele é um material extremamente fácil de aplicar. Extremamente fácil. Porque em 2 pessoas você faz uma faixa de pedestre em 30 minutos. Mas ele tem sido muito utilizado justamente nessas aplicações fáceis, que são trechos curtos e pequenos. Diversas cidades no Brasil, Brasília usa há mais de 10 anos, DR, Detran, Brasília, eles adoram esse material. Porque realmente é muito fácil, ele já é autoadesivo, então ele é fantástico. Tem uma espessura e uma resistência da borracha, sua borracha nitrílica, é muito resistente. E com esses elementos cerâmicos aqui espalhados daí nesse corrugamento, né, é um pré-formado, vamos dizer. Então ele é feito dentro da fábrica da 3M. Então é extremamente controlado. Você não precisa fazer o produto lá na beira da pista. Jogando tinta e esfera logo na sequência, você faz o produto na hora ali, né? Esse aqui não, esse aqui é feito com uma película refletiva dentro de uma fábrica. Ele é extremamente controlado. Esses elementos aqui, além de estarem aplicados em sua superfície, estão internamente também. Então, como ele tem 2 milímetros e é uma borracha extremamente resistente, ele tem uma alta durabilidade. Para vocês terem uma ideia, no teste da BAST, ele é um P9. Ele é um produto preparado para 4 milhões de passos de rodas no teste do Turning Table da BAST. Isso com relatórios comprovados da BAST, eu tenho tudo isso, posso mostrar para quem queira ver. Uma sinalização normal na Europa é um P7, P5. Esse é 1 e 2 milhões de passos de roda. Esse aqui é para 4 milhões de passos de roda. Como eu estava dizendo, ele é muito utilizado para cidades. Para a sinalização de rodovias, existem equipamentos que são utilizados para aplicar. Um deles é o carrinho manual, mas, obviamente, não temos a pretensão de aplicar quilômetros, 100, 200 quilômetros desse material. Carrinho manual motorizado. E vai ainda aparecer os carrinhos que são rebocados. E aí eles aplicam a 5, 6 km por hora, como se fosse um caminhão de tinta convencional. No Brasil nós temos esse que é o walk behind, que a gente fala, que é o carrinho de empurrar. Onde nós estamos recomendando atualmente esse material? Para que ele seja utilizado, primeiro, como símbolos e legendas. Segundo, qualquer acesso de rodovia ou qualquer condição, trechos críticos, que sejam trechos pequenos, 5, 8, 10, 15 quilômetros. Perfeito. Uma equipe reduzida consegue aplicar esse material com esse equipamento que é compacto, tranquilamente. Então, por exemplo, um acesso 2x2, aqueles lugares que você não consegue manter a taxa. Você coloca a taxa, ela gasta, coloca, ela gasta, coloca, ela gasta, coloca, ela gasta. Ou os 2x2, né? Que eu falo que os 2x2 vira 3 por meio, 3,5 por 0,8, porque vai pintando tanto que eles vão ampliando, não tem mais nem espaço, de tanto que repinta para manter a retro. Então, ou seja, cada repintura uma intervenção, cada repintura uma mão de obra, cada repintura um deslocamento de equipe. Então, por que não colocar nesse ponto um material que dura mais? Você diminui a intervenção. É um material mais caro, obviamente que é um material mais caro, com uma sinalização à base d'água. Porém, você tem uma alta durabilidade. Então, você faz menos intervenção, um mais o outro, menos o outro, capaz que seja mais barato. Essa aqui é a verdade. E com uma extrema retrorefletividade, um extremo mantenimento de segurança. Mesma coisa, esse material sai com 1.200, 1.500 milicandelas. Até chegar na repintura com 100 milicandelas, é
Então, precisa de bastante desgaste. Já fizemos algumas aplicações em lei, que você ainda melhora ainda mais a durabilidade, porque você aplica sobre o asfalto quente e ele passa o rolo compressor por cima, protegendo o material, porque ele entra dentro do asfalto. Esse material é muito versátil. Ele permite diversos tipos de aplicação. Essa que é a verdade. Também tem uma norma, a BNT 15741, que fala de todos os requisitos, já é um material normatizado há mais de 10 anos. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha a dizer, a divulgar o nosso produto, nossa tecnologia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu acho que o QR Code está disponível para envio de perguntas, certo? Muito obrigado. Oi? Aqui. Esse QR Code está disponível se você quiser fazer a sua pergunta. Ela virá diretamente aqui para o nosso secretário. Então, por favor, escaneie o QR Code se você tem uma pergunta, faça. Acho que é mais simples num auditório desse tamanho. Então, enquanto você escaneia o QR Code e manda a sua pergunta, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta a vocês. Vamos iniciar enquanto vocês têm tempo de digitar. Michel, você mencionou a visibilidade noturna. Queria que você falasse um pouquinho como que funciona o material refletivo, retrorefletivo, dentro da luminosidade do ambiente. Qual a complexidade visual, como que isso beneficia ou atrapalha a visibilidade de um sinal? Excelente pergunta, Fusaro. Eu acredito que vocês têm um conhecimento básico de como funciona o olho humano. Nós temos a entrada da luz, que se chama ali pupila, e todo mundo já passou por alguma experiência, como a que eu estou passando agora, de luz apontada direto para o teu olho. Se vocês notarem, se vocês forem para um espelho, vocês vão ver que a pupila ela se contrai, protegendo o olho da entrada excessiva de luz. Isso significa que nós temos menos sensibilidade à luz em ambientes bastante iluminados. O contrário também acontece. Quando nós estamos em um ambiente de baixa luminosidade, a pupila se dilata, captando a maior quantidade de luz possível ali naquele ambiente, que seja necessária para que você enxergue melhor. Então a pergunta do Fusaro foi muito interessante, porque nós temos ambientes rurais, onde estão a maior parte das nossas rodovias, mas nós também temos ambientes urbanos, em que há até o que nós chamamos de poluição luminosa. Quanto mais luz nós temos no ambiente, a verdade é que menos a atenção é chamada para a sinalização e menos nós enxergamos a sinalização. Então a ideia que fica é que materiais de maior desempenho, eles devem ser utilizados em situações, em trechos que nós tenhamos alta luminosidade, ou seja, em ambientes urbanos. Tá? Embora não faça parte da pergunta, uma outra situação que é muito negligenciada é a área de sinalização temporária, a área onde está acontecendo uma obra. Tá? Geralmente, pelo seu caráter temporário, a qualidade dos materiais utilizados em uma sinalização temporária é inferior e deveria ser exatamente o contrário. A área de uma obra na rodovia é a área em que o usuário recorrente, em que a pessoa que está acostumada a passar ali todos os dias, ele passa de uma maneira praticamente automática. E um belo dia, ele se depara com uma máquina lá de 40, 50 toneladas no meio da pista. Então, sim, pontos críticos, áreas em obra, em intervenção, e sim, pontos críticos também, áreas com alta luminosidade. Obrigado. Muito obrigado, Michel. Uma pergunta que chegou da plateia em relação ao elemento cerâmico. A
primeira é qual seria a retro residual, ele disse após 5 meses, né? Ou após um determinado período, e você disse que é um valor satisfatório. Qual seria esse valor satisfatório? Essa é a pergunta. Não sei se eu entendi direito, mas a retrorefletividade residual depende muito do ambiente, ou do tempo, né? O tempo para chegar na retrorefletividade residual depende muito da onde foi aplicado esse material. Se eu aplicar o material no Marginal Pinheiros, onde tem um volume extremo, não é a mesma coisa de aplicar na rodovia vicinal, né? Mas o que eu posso dizer e dar uma reforçada em relação a isso é que o material, quanto mais elevado eu tenho o índice inicial, mais, obviamente, mais eu vou demorar para chegar no residual, porque ele vai desgastando ao longo do tempo, né? Experiências. Falar uma coisa antes, um detalhe. Obviamente, pessoal, que nós estamos oferecendo um material. Esse material, para ser aspergido sobre a sinalização, ele depende de diversos outros fatores. Os outros fatores são espessura correta da lâmina de tinta para ser aplicada, para conseguir reter esse material, que ele não é pequeno, ele é grande, cerca de 1,4 a 1,5 milímetros de diâmetro, certo? E da qualidade desse material que está retendo esse elemento cerâmico, certo? É por isso que o Istamark, que possui a mesma tecnologia, por ser um pré-fabricado dentro de uma fábrica que nós controlamos, é um material de extrema durabilidade, já reconhecido. Então, falando um pouco do Istamark, da durabilidade dele, experiências de longa data falam que o material dura de 2 a 3 vezes mais, podendo chegar a 4 vezes uma pintura acrílica convencional, base d'água, com 0,5 de espessura, 0,4, 0,5 de espessura, com microsfera convencional. Por que, Leonardo? Pô, você está falando 2, 3, 4. Porque exatamente isso. Pintar pavimento é sempre uma incógnita. Se você pintar um lado da rua, não é a mesma coisa que pintar o outro lado da mesma rua. São desgastes diferentes já. É muito difícil medir isso, né? Mas, obviamente, só o raciocínio é muito óbvio. Um pinta 0,5, o outro já vem com 2 milímetros, é óbvio que ele vai durar mais. Ele tem um custo mais elevado? Claro que tem. Assim como metilmetacrilato, tem um custo mais elevado do que uma base d'água e assim por diante. Ok? Espero ter esclarecido. Ok, obrigado. Há uma pergunta, aliás, 2 perguntas relativas a custos, né? O custo desse material em relação ao material tradicional. E também uma pergunta em relação à aplicação em pavimentos novos e em pavimentos de concreto. Como é que fica a pintura de contraste para aplicar esse produto? Muito boas perguntas. Custo. Esse material, ele é geralmente, ou o primeiro raciocínio é comparar ele com o custo da microsfera de vidro, né? Então ele custa 10 vezes mais que a microsfera de vidro. Calma, não desmaiem. Como eu disse, esse material, a gente não tem pretensão, ele não precisa ser utilizado na rodovia inteira. A comparação que eu faço é o tipo 10, tipo 3, tipo 1 de sinalização vertical. A gente não usa o tipo 10 na rodovia inteira. Usa o tipo 10 onde ele é necessário. O elemento cerâmico não é necessário utilizar na rodovia inteira. Ele é necessário utilizar onde é necessário. Pontos críticos, trechos de serra, trechos que você precisa manter a visibilidade, etc. Assim como eu já expliquei. Vamos pensar como uma rodovia agora. Eu sou como se eu fosse o diretor de uma rodovia. Bom, se eu quero utilizar esse material, e ele vai ser utilizado em alguns pontos somente, eu vou pegar o meu budget de sinalização que eu tenho para o ano inteiro
e eu vou pegar a quantidade de quilômetros que eu tenho das vias críticas, onde eu quero aplicar. Meus trechos de serra, por exemplo. E vou fazer uma conta. Quantos metros quadrados de pintura eu vou precisar para esses pontos críticos? Versus minha quantidade total de quilômetros da minha rodovia. E a gente vai chegar numa conclusão que ele vai ter que aumentar entre 3, 2, 2,5%, 5% no seu budget anual. Então, na verdade, o custo dele é 5% maior. Essa é a conta que tem que ser feita. Entendeu? Porque, novamente, não pretendemos pintar a rodovia inteira com esse material. É um material para pontos críticos, assim como o Stamark. Alguns pontos críticos. Seja ele durabilidade, seja ele visibilidade. Você define o que é ponto crítico para você. Eu utilizo uma solução diferenciada. Essa é a pretensão desse material. A segunda, outra, é o contraste em pavimento rígido concreto. O Stamark é muito interessante. O elemento cerâmico vai ser aspergido numa base. Essa base que tem que se preocupar se vai aderir no pavimento concreto ou não. Se essa base aderir, nós estamos tranquilos em oferecer o material, o elemento cerâmico. Perfeito. Essa resposta é fácil. O Stamark, a gente sabe que ele foi desenvolvido para outros países, como Europa, Estados Unidos. Estados Unidos, se eu não me engano, são 50% pavimento rígido. Então, ele é extremamente preparado para pavimento de concreto. Tanto é que ele é fornecido, tem um SKU específico, que ele já vem com contraste. Ele é fornecido em rolos. Existe um rolo desse material, que ele vem o branco no meio e o material de contraste já aderido na lateral. Na hora de aplicar, ele já aplica com contraste junto. Ele já vem preparado, extremamente preparado para pavimento de concreto. Rapidamente, acho que está atrelado a uma pergunta anterior, mas só para esclarecer a pergunta, é feito sobre a durabilidade do material em curvas, em situações mais extremadas. Embora você já tenha falado, mas reforce essa resposta, por favor. Do Stamark, propriamente dito. Tá bom. Primeiro, elemento cerâmico. Como eu disse, quem vai segurar ele é a base. Se a base for bem feita e de qualidade, nós vamos ter uma durabilidade maior do material, comparado com um existente, vamos dizer assim, numa base d'água convencional. Obviamente que em trechos de curva o material é mais desgastado, né? Existe uma preocupação do pessoal, aí, por ser um material, o Stamark, agora falando do Stamark, o material que é colado sobre o pavimento. Por ser um material extremamente, por ser mais espesso, vamos dizer assim, e por ser colado, existe uma preocupação do pessoal se ele não vai escorregar, se ele não vai começar a torcer e etc. Bom, primeiro, não é só no Brasil que nós temos trechos de serra. Nós temos trechos de serra em diversos países onde esse material é aplicado. Segundo, esse material necessita de uma preparação. O que é essa preparação? Ele não é recomendado ser aplicado sobre uma superfície pintada existente, uma pintura existente, porque daí ele não vai aderir sobre o asfalto, e sim sobre essa pintura existente, que a gente não sabe o que é. E segundo, ou seja, faz uma remoção, e em segundo lugar, ele é necessário ser colocado um primer, que a gente chama, que é um adesivo. É um adesivo base borracha, extremamente rígido. Então essa superfície é preparada para receber o produto Stamark, que é autoadesivo, porém é recomendado que se faça uma aplicação no adesivo no pavimento previamente. Esse adesivo, pessoal, por ser muito líquido, ele penetra sobre a superfície do asfalto, sobre a superfície porosa do asfalto. Penetrando, ele aumenta 10 vezes a aderência desse material. E aí sim, essa preocupação de ele torcer, dele escorregar, dele ficar deformado, acaba por completo. Porque ele está extremamente aderido na superfície. Fica mais aderido até que uma tinta, eu posso dizer.
Nós temos, acho que, tempo para mais uma pergunta. E depois nós encerramos. Vai ficar algumas perguntas aqui para trás, uma que foi feita em relação à temperatura. Aí vocês, quem fez a pergunta, vem para cá e conversa pessoalmente com vocês para ter tempo. Mas a última pergunta, e também uma curiosidade que acho que muitos de nós têm. A primeira pergunta é, você falou em dupla aspersão. Existe uma proporção recomendada para dupla aspersão? E a curiosidade, né? Você fala em elementos cerâmicos microcristalinos. Quem tem cerâmica em casa sabe que cerâmica é branquinha, né? Como que é? Uma cerâmica translúcida? O que significa isso? Aí é curiosidade para todos nós. Obrigado. Perfeito. Entre 200 e 250 gramas por metro quadrado é a recomendação de aplicação do elemento cerâmico. Normalmente a gente tem entre 400 e 350 gramas por metro quadrado da microesfera. Isso também é reduzido para 200 gramas. Então é 200 gramas e 250 e 200 gramas. Ou seja, os 400 é dividido em 2, vamos dizer assim, de uma forma muito simples. Porque eu não posso lotar muito a tinta, senão eu perco o elemento, nem precisa, né? Então, os 400 gramas normal da esfera de vidro é dividido em 2. 200 para o elemento cerâmico e 200 para a microesfera normal, vamos dizer. Então, essa é a dupla aspersão. E, realmente, isso é uma dúvida muito constante, porque a cerâmica, né, a gente conhece, é rica em carbonato de cálcio. E ela, na formulação dela, da cerâmica que a gente tem em casa, é rica em carbonato de cálcio, o que dá aquela brancura da cerâmica que a gente conhece. Quando a gente fala de cerâmica, borosilicato, ela é uma formulação completamente diferente da cerâmica que a gente conhece. E daí ela fica translúcida, pode ficar tranquilo. Ótimo, ninguém vai querer fazer uma louça translúcida, mas excelente. Muito obrigado, gente. Eu quero uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Eu vou passar a eles agora os certificados. Primeiro ao Leonardo, o seu certificado e a sua lembrança. Salva de palmas ao Leonardo, mais uma vez, por favor. Ao Michel também, o seu certificado, a sua lembrança. E tem... Gente, muito obrigado. Muito obrigado aos palestrantes, senhor presidente de mesa, senhoras e senhores.